Olá, queridos seguidores, vamos para mais um vídeo aqui no canal Mãe de Anjo. E hoje eu vou contar um pouquinho como foi passar, pela perda da minha mãe. Não ligue para os barulhos externos, porque eu estou aqui no terraço da minha casa e vai ter cachorro latindo, vai ter moto, vai ter ônibus passando, vai ter música, vai ter um monte de coisa aí no fundo do vídeo. Mas o que importa é o conteúdo. Bom, a minha mãe ela adoeceu em 2019, depois de uma dor que ela sentiu do lado esquerdo, abaixo da costela. E a partir dali só foi o calvário dela. As dores foram aumentando e a gente procurando um médico, ninguém sabia o que era. Até que um dia ela não aguentou mais essa dor, né? E o lado esquerdo dela ficou dormente e ela pediu que chamasse o SAMU e a minha tia. E, ela foi, para a UPA de Santa Luzia, aqui na minha cidade, Juiz de Fora. E depois foi transferida para o Hospital São Vicente de Paulo, que inclusive eu nasci lá nesse hospital. Bom, antes dela internar, a gente estava muito animado com a questão do nascimento do Carlos Miguel, né, fazendo planos. Tô todo mundo feliz com a chegada dele. E ela, assim, muito besteirenta, muito baguncenta, né? Ela sempre gostou de reunir as pessoas para uma festinha, para tomar uma cervejinha, sempre foi muito alegre. E apesar dos problemas de saúde dela, sempre foi uma pessoa ativa, né? Nunca foi uma pessoa prostrada e, assim, muito guerreira, muito forte, né? Segurava a dor dela muito bem. E veio essa doença. E ela tipo que ficou assim, poxa, logo agora, né, com o nascimento do Miguel, vem essa doença, questão disso, e eu sentindo dor e, né, não posso aproveitar mais. E sei lá, parece que ela já estava sabendo que ia embora, porque ela sempre falava para as pessoas que vinham aqui que ela só estava esperando o Miguel nascer para ela poder morrer. Ela falava com todo mundo isso. E a gente, não vai acontecer isso, aquela coisa toda. Mas desde o momento que ela internou, lá no fundo do meu coração, lá no fundinho, eu já sabia que ela não ia voltar. Por mais que a gente quisesse, aquela coisa toda que acontece dentro do inconsciente, do coração da gente. Mas a gente sabe que a realidade é outra. E eu sentia isso no meu coração, que ela não ia voltar, sabe? Então ela ficou internada, piorou, depois ela melhorou de uma hora para outra. Todo mundo fala que é a melhora para a morte, né? O paciente melhora, já vai partir. E foi isso mesmo que aconteceu. Ela melhorou. E como eu estava de resguardo, eu não podia ter feito muito por ela, né? De ter ficado no hospital, cuidado dela lá. Então era o meu pai que ia, né? Primas minhas iam, minha tia foi. E graças a Deus a gente ficou muito bem amparado, sabe? Pelos amigos. Na época a Aninha era pequena. E a gente ficou muito bem amparado pelos amigos, pelos familiares, sabe? Com relação a essa internação da minha mãe. E aí, o último dia que eu tive com ela, a última conversa nossa, foi um pouco antes dessa semana que ela faleceu, porque eu ia ficar com ela no hospital. Tinha uma sopinha lá, e ela tomou um pouco da sopa e falou assim, Chile, tá vendo a consistência dessa sopa? Então, é assim que você vai fazer pro Miguelzinho quando ele estiver comendo. Aí eu falei, mas você vai estar lá para me ajudar. Aí ela falou, mas se eu não tiver, você já sabe que é assim que você tem que fazer. Então eu achei aquilo bonito, que até em meio à dor dela, ela teve esse cuidado, né? De estar me ensinando a lidar com o neto dela. E eu, assim, eu sou muito grata a ela, né? Por conta disso, eu sempre lembro disso. Ela teve pouco contato com ele, porque quando eu cheguei da maternidade já era terça-feira e ela internou num domingo. A gente nem chegou a tirar foto, porque ela falou que queria ficar toda arrumada para tirar foto, era muito vaidosa. E acabou que a gente não tirou essa foto para eu ter guardado de lembrança, para pelo menos ter mostrado para ele, né? Se bem que hoje já tá lá com a vovó e com o vovô. Mas aí ela melhorou, sabe? Melhorou e ia ter alta. Quando foi no dia 24, eu falei assim, eu vou ficar com ela no dia 24 e vou passar o dia todo com ela lá, porque aí o meu marido vem e fica com o menino, com o Miguelzinho, né? E eu fico tranquila lá, porque até então ele não estava mamando no peito,
era mamadeira. Ele não mamou muito no peito, infelizmente. Então eu ficava tranquila, porque aí ele dava mamadeira, eu tava com o pai dele, né? Então eu podia ir tranquila ficar com a minha mãe lá, que eu ia ficar o dia todo e a noite toda, só ia vir embora no dia 25. Aí arrumei a malinha dela, com as roupas, com tudo, porque ela ia descer pro quarto, né? E quando foi na madrugada do dia 24 pro dia 25, 1h pouca da manhã veio a notícia que ela tinha falecido. E eu que atendi. Então eu já sabia que alguma coisa já tinha acontecido, porque hospital nenhum liga para casa da gente para falar que o paciente teve alta durante a madrugada. Então todo mundo fala, né? Tocou o telefone de madrugada é notícia ruim, e é mesmo, né? E foi a notícia da morte dela. Meu pai e minha tia foram para lá, não conseguiram ver o corpo, não conseguiram conversar com a médica, e a gente só viu ela no cemitério, quando o caixão chegou, né? Eu cheguei logo após. Meu pai já tinha ido do hospital direto para o cemitério, e enquanto isso eu arrumei as coisas e fui pro cemitério também. E é aquele baque, né? É aquele choque, o chão da gente sai do pé, é tudo surreal assim, a gente não imagina, né? O que é perder uma mãe. Acho que não passa na cabeça de filho nenhum perder mãe, né? Mas esse dia chega, né? E chegou. E lá no velório foi tudo muito tranquilo, muito cheio. As pessoas, né? Por amizade a ela e a meu pai, foram assim, de amizade deles de antigamente, né? Foram todos. E eu só conseguia rir para ela, sabe? Eu não chorei em momento algum, porque eu fiz muito por ela em vida, e as minhas despedidas foram ao longo dos dias, né? Eu fui chorando ao longo dos dias, sem ninguém ver. Foi o meu íntimo, né? Me despedindo dela, com pena dela ter partido, não ter aproveitado o neto dela. E lá eu só ria das coisas que a gente viveu, das coisas que a gente falava, né? Das festinhas que a gente dava. Só lembranças boas, sabe? E depois daquele dia eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, como que pode, né? A pessoa ter melhorado e do nada morreu. Aí eu pedi muito a Deus que me desse uma resposta daquilo, né? Falei, meu Deus, me dá uma resposta. Bom, ela estava doente, estava debilitada, aquela coisa toda, mas como é que pode? Ela melhorou tanto que já ia descer pro quarto e chega essa notícia da morte. Aí o que eu fiz? Fui lá no hospital, peguei o prontuário dela. Nós lemos e relemos o prontuário, tinha vários erros no prontuário. Na época eu até cheguei a acionar a justiça, mas aí o meu pai pediu para poder deixar para lá, e como ele era, né, o marido e tutor dela, digamos assim, eu respeitei a vontade do meu pai e dei por encerrado, deixei o caso para lá. Mas tinham vários erros, sabe, no prontuário. Eu acho que até as famílias deveriam ter isso em mente, de pegar o prontuário dos seus pacientes, né, sejam que tiveram alta ou que faleceram em hospitais, para dar uma analisada, porque a gente pega muita coisa errada ali, sabe? E encerramos o caso. Aí passou 2 anos disso, eu estava aqui, comecei a construir a casa aqui em cima da casa do meu pai, e eu era servente pedreiro do meu pedreiro, né, pra gente poder não gastar com o servente. Eu ajudava ele no que ele precisasse, sabe? Mexer coluna, eu fui servente mesmo, sabe? Não me arrependo de nada, apesar de ter pego muita herança de dor, né? De coluna, hoje muitas dores, de osso, essa coisa toda aí por conta do peso, né? Que eu pegava aqui para poder ajudar ele, mas isso aí a gente contorna com um remedinho ou outro. Aí fui no médico, que eu estava sentindo algumas coisas, né? E a médica falou, ó, além da pressão, que agora você está hipertensa, você também está com ansiedade. Aí eu me achava uma pessoa agitada, e ela falou que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Aí comecei a fazer o tratamento, aquela coisa toda. E nesse dia que eu fui na consulta, eu sempre consultava com uma outra médica, sabe? E ela não tinha vaga com ela mais, só tinha vaga com essa outra médica. E como eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre essa médica, que tinha atendido a minha mãe no último dia de vida dela, eu vi foto, né? Sabia quem era a médica. Quando eu cheguei lá, que ela falou assim, ó, a gente não tem vaga com a doutora tal, só tem com a doutora tal. Aí eu falei, quem?
Ela falou que a doutora tal. Eu falei, lá dentro de mim, né? Eu falei assim, não é possível que é a mesma médica, gente. Aí eu falei, pode ser com ela. Aí quando ela saiu da sala dela, que eu olhei pra ela, era ela, gente. Vocês não vão acreditar. Deus trouxe a médica que cuidou da minha mãe no último dia de vida dela, aqui no posto médico do meu bairro, da minha cidade aqui. Ela podia ser médica em qualquer outro bairro, mas ela veio aqui. Então era a resposta de Deus que eu precisava, para tirar aquela coisa do meu coração. E assim eu fiz. Consultei com ela, me atendeu muito bem, sabe? Passou os medicamentos que eu precisava. Depois dali comecei a fazer, né, rigorosamente um controle com relação à pressão e tudo mais. E falei com ela, falei, doutora, eu não sei se é providência divina, se é coincidência, mas a senhora cuidou da minha mãe no último dia de vida dela. Aí ela falou assim, ué, quem era sua mãe? Eu falei, Ana Maria. 2 anos depois, hein, gente, pra vocês verem. Aí ela falou assim, Ana Maria, ah, é uma que tinha um coração grande? Eu falei, ela mesmo. Você vê que ela lembrou e eu não falei nada, não dei dica nenhuma de nada. Ela falou assim, nossa, toda vez que eu chegava lá do plantão, ela falava assim, ah, doutora, só tô esperando meu neto nascer para eu poder morrer. Aí eu falei assim, é isso mesmo, doutora. Ela falava isso para todo mundo. Graças a Deus ela conseguiu ver o neto dela vivo, né? Foi pouco tempo, mas viu. Aí eu perguntei, o que aconteceu aquele dia, doutor? Porque ela ia ter alta e tal, a gente na expectativa dela sair bem. Ela falou, menina, a gente não sabe o que aconteceu. Que ela estava bem, ela já estava assim, sem aqueles aparelhos, sem, né, sonda para fazer xixi, aquela coisa toda. E estava bem, ela ia descer de manhã pro quarto. Aí eles perderam ela lá na UTI, entendeu? Então, assim, realmente, né? Chegou a hora, a gente não tem explicação para aquilo. E ela me explicou muito bem o que aconteceu e eu coloquei um ponto final naquele assunto, né? E deixei minha mãe descansar em paz, porque até então mexe com o psicológico da gente, né? Quem perdeu sabe como que é. E a partir dali eu decidi seguir a vida. Seguir a vida, cuidar dos meus filhos, auxiliar o meu pai no que ele precisasse e deixar a minha mãe descansar em paz, né? Já que foi da vontade de Deus que ela fosse, assim foi feito, né? Então eu contei para vocês um pouquinho dessa história, que quando a gente pede resposta a Deus, Ele dá, né? Ele dá e eu espero, sinceramente, que as respostas com relação à morte do meu filho venham, né, gente? Porque uma coisa é a gente perder o pai e a mãe, sabendo que é a coisa natural da vida, outra coisa é a gente perder o filho, né? Os questionamentos vêm de montão e vêm assim, como se fosse um carro de Fórmula 1, com uma velocidade impressionante. Mas eu deixei aí para vocês o relato de como foi a morte da minha mãe. Eu não tive tempo de passar pelo luto, né? Porque eu tinha uma criança recém-nascida, um pai que eu tinha que aguentar a onda dele também, uma menina pequena. E a gente vai criando forças, né? Deus vai dando forças pra gente e a gente vai seguindo em frente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E bora pros outros vídeos. Deixa aí sua inscrição, seu like, seus comentários, que é muito importante. Deixa aí o relato da sua vida, né? Quem que você perdeu, que você tem saudade. Quero saber. Um beijo.